A Globo, o Projaquistão, virou DCE nível hard. E a gente percebe essas coisas nos pequenos detalhes. Eu acho curioso o negócio. É só semântica, você está implicando com detalhe. Não, é nessas horas que eles se entregam. Por exemplo, quem chamava Dilma de presidenta, não adianta você ir lá e falar, não, é possível na língua portuguesa usar o termo presidenta. Não adianta ir por esse caminho. O sujeito que lá lançasse mão do termo presidenta, ele estava fazendo isso para mostrar subserviência, vassalagem, para ser gado, para acenar para o sistema e ganhar algumas migalhas em troca, sei lá. Eu conhecia empresários na época que chamavam de presidente. E eu falava, isso aí é moral de geleia. Isso aí, se a Dilma rodar a bolsa, ou melhor, se a Dilma meter a mão na carteira, ele está rodando bolsa em Copacabana. Então, usou o termo presidenta, você já sabe quem é. É a mesma coisa. Falou estadunidense, mas eu já sinto o cheiro assim, a 3 milhas de distância, eu já... cheirinho de DCE, sabe aquele cheirinho de maconha estragada? Então, o presidente estadunidense, Donald Trump, diz que qualquer país que comprar petróleo e gás da Venezuela vai pagar tarifa. Uma notícia, aliás, é ótima. É o Trump fechando o cerco com o eixo do mal, do qual o Brasil já faz parte. Por que o Trump ainda não subiu o tom com o próprio Brasil? O Brasil é um país importante, continental, não é trivial. Mitar dessa forma tem que ter uma estratégia. E, obviamente, o Trump tem alguma expectativa de que seja possível usar todo o seu poder de persuasão e ameaça para que o Brasil não vire de vez uma província chinesa. Mas, make no mistake, se o Brasil degringolar de vez nessa direção, que é a que o PT empurra, o Brasil vai sofrer sanções, o Brasil vai estar no eixo do mal para valer, com todas as consequências que isso representa. Então, está subindo o tom e a Globo, modelo DCE de vez, chamando de presidente estadunidense. Né? E o Guga? Oi, Guga, tudo certo? Tudo bem? O Guga está preocupado que, dentro dos Estados Unidos, o Partido Democrata sucumbiu. Não consegue mais fazer oposição para valer a essa terrível ameaça que é o populismo nacionalista autoritário do Trump, segundo ele, nos moldes da Hungria e da Turquia. E da Venezuela também, que eles colocam até a Venezuela nesse exemplo, ignorando que quem defende a Venezuela são os democratas coleguinhas do Lula. Aí, qual é o nome, ou os nomes que o Guga traz? O independente Bernie Sanders e a progressista Alexandra Ocasio-Cortez, que estão na vanguarda hoje. Guga, me ajuda a te ajudar, Guga. Me ajuda a te ajudar. A esperança do Partido Democrata são 2 comunistas imbecis que você, para adorar a pílula, chama de independente e progressista, sem aspas. Mas os republicanos são extrema-direita e blá, blá, blá. A AOC é uma progressista. Progressista. Não uma bartender imbecil que virou uma sabe-tudo, que dá aula de economia, passando por aquecimento global, clima e socialista. A esperança do Partido Democrata para o Guga, que se diz um liberal, vem de 2 comunistas idiotas. O velho Gagá, que tem milhões de dólares em propriedades, mas defende o comunismo, e a AOC, que, digamos assim, é uma mistura de Tabata Amaral com Jandira Fegali. Por falar nessa cruza esquisita, a gente pensa também nos artistas, né? E a Odete Reutemann, que vai ser reinterpretada pela Deborah Bloch no remake de Vale Tudo, disse que espelha pessoas, a vilã da novela, espelha pessoas como Elon Musk. Acima de tudo, artista, quase todos de esquerda, é um bicho cafona. Acima de tudo é cafona. Né? E previsível.
Então, o Elon Musk passou a ser o capeta do momento. O que o Elon Musk está fazendo? Qual é o grande pecado do Elon Musk? Permitir liberdade de expressão na plataforma que ele comprou, que era o Twitter, e ajudar o governo americano, sem nenhum poder efetivo para a ação, ajudar lançando luz, trazendo transparência nos gastos públicos. E, enquanto isso, ele vende carro elétrico, na empresa mais bem-sucedida do mundo de carro elétrico, e manda foguete para resgatar astronautas que o Biden deixou 8 meses mofando porque não queria dar crédito para o próprio Musk. E aí o foguete dele volta com marcha ré fazendo baliza. Esse sujeito é o novo vilão da esquerda. Cada um tem um vilão que merece, né? Podia ser um especulador do mal, com cara de psicopata, que financia grupos extremistas que promovem quebra-quebra, incendiando as ruas, que ganhou bilhões especulando no mercado financeiro, que é o George Soros. Mas esse, eles adoram, esse é o bilionário do bem. Agora, o Elon Musk passou a ser o vilão, a Odete Reutemann. O negócio chega a ser ridículo, é cafona demais. E previsível, acima de tudo previsível. Né? Mas vamos lá. O governo Trump destacou o Brasil como exemplo de segurança eleitoral, segundo a mídia. Fake news. Fake news. O Brasil foi citado como exemplo por exigir identificação biométrica. Ah, então a manchete principal é, na melhor das hipóteses, misleading, enganosa. Leva a concluir algo que não é verdadeiro. Meia verdade, leia-se fake news. Fake news. Trump muda regras para eleições federais por decreto e cita Brasil como bom exemplo. De novo, fake news. E quem embarcou nessa fake news? O próprio Alexandre de Moraes, aquele que tem um inquérito de 6 anos para cuidar de fake news e que não tem um esquerdista. Porque, como a gente sabe, esquerdista não mente, inclusive André Janones ou Felipe Neto. Esses não mentem, porque eles não estão em inquérito algum. Somente direitista, conservador, bolsonarista. Então, o Alexandre de Moraes mentiu na cara lavada. Diz que o Trump elogiou o modelo eleitoral brasileiro. O Trump, todo mundo sabe, nos Estados Unidos, até as pedras sabem. Se eu for aqui fora da minha casa e perguntar às pedras que estão ali fora, na calçada, elas vão acenar. Sim, o Trump defende voto em cédula de papel. O Trump sempre condenou urna eletrônica, que me parece uma parte relevante do tal processo eleitoral brasileiro. Aquele que só tem 2 países que adotam: Brasil e Butão. Acho que Bangladesh retirou. Claro que todo mundo sabe que Japão, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá não adotam o modelo brasileiro por falta de capacidade tecnológica. Porque, segundo a Justiça Eleitoral Brasileira, e isso não é piada, difícil é ser humorista no Brasil com essa concorrência, depois da roda e do fogo, a urna eletrônica brasileira é a grande invenção da humanidade. E países como o Japão e os Estados Unidos não conseguiram chegar lá por uma questão de capacidade tecnológica. O Brasil virou um circo. Então, o senhor Alexandre de Moraes mente, a imprensa vai atrás, decreto de Trump sobre eleições pode excluir direito a voto de milhões e será contestado na justiça. Opa! Então ele elogiou o Brasil, mas agora a imprensa está caindo na real que a esquerda não gostou do que ele fez. Mas não vai aproximar do modelo brasileiro? Não. É porque a única coisa que o Trump quer, na verdade, é a biometria ou qualquer forma de identificação do eleitor. E, acreditem se quiser, a esquerda democrata e a imprensa, que são sinônimos, estão em polvorosa. Inclusive a ACLU, que é uma associação que defende esquerdismo, estão reagindo por meio da juristocracia que eles tentaram emplacar nos Estados Unidos, e o George Soros ajudou a aparelhar tudo que é justiça
distrital no país. Eles vão tentar lutar contra isso no tapetão, porque eles não querem, atenção, que o eleitor seja identificado. Os argumentos são os piores possíveis. Não, mas muita gente não tem condições de ter uma identidade. Hã? E por que isso seria racismo? Vocês estão dizendo que negros não podem ter uma identidade? Eu não estou entendendo. Para mim, essa declaração é muito racista em si. Qualquer um pode ter uma ID. Qualquer um que seja cidadão. Talvez o que vocês estão no fundo dizendo é que isso vai dificultar a fraude de quem diz que é cidadão e não é. E é exatamente o que o Trump quer coibir. Quem pode ser contra só cidadão votar? Afinal de contas, quem não é cidadão não tem o direito de voto. Elementar, meu caro Watson. A esquerda se entrega em cada bandeira que eles defendem. Eles, no fundo, são contra tudo aquilo que presta. E não é preciso ser um observador muito arguto para se dar conta. A pauta deles é a pauta da implosão dos pilares da civilização. O Paulo Figueiredo postou essas imagens, lembrando de como o Trump foi encarar o seu julgamento injusto aqui, que era o caso da Stormy Daniels, e ele deu dinheiro para prostituta lá, enfim, modelo, né? E comparando com uma imagem que assessores do Bolsonaro, aliados do Bolsonaro, divulgaram como se estivesse fazendo um bem para ele. Eu ainda questionei, né, se isso não seria uma estratégia num país em que muita gente acredita, né, que o brasileiro curte um coitadismo, uma vitimização, tanto que no BBB, volta e meia, ganha aquele que faz mais cara de injustiçado. Enfim, eu não sei. Eu sei que eu gostei do Bolsonaro ter ido no primeiro dia do seu julgamento. No segundo, ele optou por não ir, mas fez um discurso para a imprensa num tom bom, um bom discurso, e acho que ele está acertando o tom. Ele colocou algo que a gente vai falar mais à frente, a chantagem aberta que o Alexandre de Moraes está fazendo ao Gilberto Kassab, e diz que isso é coisa de ditadura, que só alguém que não liga para a liberdade e para a democracia pode se calar diante disso. Eu gosto desse Bolsonaro. Esse é o tom. É o tom de confronto. Não dá para aceitar que existe minimamente uma normalidade institucional no nosso país e que ele vai ter um julgamento sério. Ele sabe que não vai ter, ele deveria saber que ele vai ser condenado e preso. Ele não deveria acreditar em nenhum acordo com o sistema e sem ingenuidade. O Paulo Figueiredo vem fazendo algumas críticas nesse sentido, vem sendo alvo de ataques, aqueles mesmos suspeitos de sempre, que vem lá da Austrália, né, mas que diz: quem é você que está falando de Miami? Faça é falar de Miami. Mas estão defendendo o cara que está na Austrália, não estou entendendo. Cobrar a coerência, enfim. Eu não quero ficar entrando em treta. Meu ponto é que críticas construtivas são necessárias sim, viu? Que tem o Mário Frias e companhia que diz que não existe crítica construtiva, isso é coisa de inimigo, aí eu estou vendo o que você está querendo no fundo, você deve estar no payroll do Deltan Dallagnol, essas baboseiras. Enfim, nós estamos aqui para fazer análise independente e o ponto que o Paulo traz com pertinência, na minha opinião, é que se o Bolsonaro fosse um estrategista brilhante, tic-tac, 72 horas, xadrez 4D, talvez ele não estivesse nessa situação. Eu reconheço, sou o primeiro a admitir, as incríveis diferenças do Brasil para os Estados Unidos. Para começo de conversa, o sistema, o Deep State, a esquerda corrupta, comunista, não conseguiu aparelhar a Suprema Corte americana, em que pese o esforço do Obama. E isso fez toda a diferença do mundo. Aqui temos uma Suprema Corte, no Brasil temos uma máfia, como veremos. Então, isso faz toda a diferença. Mas você tem que se adaptar com realismo às cartas da mesa. Não adianta você falar, não, mas se eu estivesse na Suíça... E também não adianta você virar e falar, porque está no Brasil, tudo que foi feito
era o que dava para ser feito. Por exemplo, indicar Nunes Marques para o STF. Pô, não tinha um nomezinho melhor, não? Nenhum nomezinho melhor. Podemos criticar o Nunes, porque o Bolsonaro está decepcionado com ele. Como veremos também. Agora, foi uma escolha ruim. Ele devia estar decepcionado com a escolha dele. Foi dele a escolha. Como Damares Alves. Ministra dele. E eu não preciso, e nem posso, e nem quero, ficar pedindo autorização para ator que surgiu na política agora, para quem eu posso ou não criticar para ser considerado um bolsonarista leal, até porque meu intuito não é parecer um bolsonarista leal, e sim alguém que defende o Brasil, acima de tudo, e que defende Bolsonaro por considerá-lo um bom presidente e um injustiçado perseguido por um sistema podre e carcomido. Mas quando ele erra e dá tiro no próprio pé, cabe a mim externar que eu acho que ele errou. Até porque o Trump aprendeu muitas lições importantes com os próprios erros de 2016. Não fosse assim, o governo dele não estaria tão diferente agora. Ele está acertando muito mais dessa vez e encontrando bastante resistência do Deep State, do lawfare, porque ele entendeu o jogo e está mudando de postura. E, claro, a piada pronta, recomendo muito que sigam a página Babylon Bee. O Trump vai abandonar a presidência e se tornar um juiz distrital para ter ainda mais poder. Uma brincadeira, claro que o cara chegou à presidência da República, mas qualquer juizinho de qualquer distrito está achando que manda mais do que no presidente eleito de forma cachapante pelo voto popular, que nem precisava, mas com folga, pelo colégio distrital e pelos swing states. Ou seja, a democracia está ameaçada pelo ativismo judicial. É o mesmo problema que o Brasil enfrenta. Eu, essa semana, falei no Steve Bannon, programa do Steve Bannon, War Room, com o Paulo Figueiredo, e os paralelos são evidentes. É por isso que ele convida tanto pessoas para falar sobre o Brasil, porque ele está vendo que o Brasil foi para um estágio mais avançado, mas é exatamente o que a esquerda americana quer fazer com os Estados Unidos. E a direita tem que impedir. Não é paranoia falar que eles querem implodir a democracia por meio do ativismo judicial. É exatamente o que fizeram no Brasil e é exatamente o que os democratas tentavam fazer e não desistiram ainda, mas estão enfraquecidos aqui nos Estados Unidos. Estão tentando embarrear o governo Trump, com decisão sobre imigrante, por aí vai. Tudo vai parar no tapetão da justiça. A luta é no Ocidente todo. O Benjamin Netanyahu, em Israel, comprou essa briga. E a esquerda fez protestos nas ruas, que aí o Caio Blinder voltou a achar democrático, povo na rua, não no Brasil contra o Lula. Ou seja, são inconsistentes, são hipócritas. E nós estamos aqui para denunciar isso. E por fim, claro, aqui sobre Estados Unidos, para acabar essa pauta, temos a esperança, alguns congressistas republicanos, como a Maria Elvira Salazar, pressionando o Trump para ir logo para a bomba atômica e jogá-la na cabeça do Alexandre de Moraes e cúmplices, que é a lei Magnitsky. O Guzzo tem um bom ponto. Fala-se na possibilidade de que o governo americano proíba a entrada de Alexandre de Moraes no território pela prática de direitos que viola a Constituição dos Estados Unidos. Tudo bem, mas o problema real do ministro é violar a Constituição e as leis do Brasil. Ele tem um ponto. Não é só não poder entrar nos Estados Unidos. Isso é só tirar o visto. A Magnitsky é muito pior que isso. Ele vira um pária global, ele não consegue mais ter conta em banco que tenha sistema SWIFT. Fosse tão efetiva assim a lei que já foi usada para mais de 600 casos para impedir tirania, não tinha mais tirano no mundo. É óbvio que isso não vai adiantar para frear o Alexandre. Mas isso pode servir de alerta, principalmente se não for só o Alexandre, de que o custo para o sistema brasileiro está ficando alto demais. Porque o Alexandre não tem poder num vácuo. Cadê os banqueiros? Cadê a Globo? Cadê a indústria? Cadê as empreiteiras? Os donos do poder.
Então, esse pessoal é que pode começar a virar e falar: putz, grila, agora a coisa está ficando esquisita. Então, a minha esperança da Magnitsky, além de eu ver com um sentido de justiça o Alexandre de Moraes passar por isso, com bons olhos, né? Ele precisa, ele merece, ele deve passar por isso. Eu acho que tem um fator pedagógico importante. Mas não é uma bala de prata, não é uma solução mágica. E o Guzzo tem um ponto. É o Brasil que vai ter que fazer alguma coisa. E é aí que mora o perigo. E é aí que a gente fica meio sem esperança. Ela é a última que morre, mas a gente olha meio desanimado e fala: ok,